pessoal, sejam bem-vindos a mais um Diz Aí, o programa só começando e Deus quer falar ao seu coração no dia de hoje. Temos um tema que a produção separou e será o assunto do dia, mas antes de revelar qual é esse assunto, eu preciso passar algumas informações para você. Primeiro, salva aí nos seus contatos o nosso número, a nossa linha de conexão entre você aí de casa e a produção aqui do CJC. Lembrando que você pode mandar mensagem, mandar áudio, mandar foto, mandar vídeo. Pode ficar à vontade para mandar a sua sugestão de tema, as suas ideias. Pode mandar também o seu feedback, a sua opinião aqui sobre o programa Diz Aí. Você tem essa liberdade. E qual que é o número? Vou falar agora para você. 219-9341-5064. Esse é o número de WhatsApp, fechou? E agora você precisa pegar o seu telefone, abrir no Instagram, no aplicativo do Instagram, e estar seguindo o perfil do CJC, que é o @canal.cjc. Muito simples, e ali você confere conteúdos exclusivos, temos enquetes também, bastidores e muito mais. Você não pode ficar de fora dessa, né? Tem que ser um seguidor do @canal.cjc. E também é importante que você seja um inscrito do YouTube, porque lá você vai conferir este vídeo, caso você queira rever, né? Ver mais uma vez, ou também assistir outros programas com outros temas, outros convidados, e tenho certeza que também Deus vai falar ao seu coração. E pelo YouTube tem duas coisas importantes. A primeira é que você esteja com o seu sininho ativado, as notificações ativadas, porque assim que a gente subir um vídeo novo, e é diariamente, a gente sempre está subindo novidades lá nessa plataforma que é o YouTube, você vai ser avisado, vai poder acompanhar em primeira mão tudo que a gente subir lá no YouTube. E também através dele você pode compartilhar o programa Diz Aí, tem o Missão também e muitos outros que você encontra lá e pode compartilhar, abençoando também outras vidas. Então agora, se você já está inscrito, já está seguindo no Instagram e salvou o nosso número no seu WhatsApp, perfeito, agora podemos dar continuidade no Diz Aí de hoje. E estou recebendo com muita alegria, com muita honra, uma convidada que veio lá dos Jovens que Vencem da Freguesia. Ela é dos jovens e é líder dos teens também. Então olha só que pessoa aqui abençoada pelo próprio Deus, que vai vir poder aqui também compartilhar um pouquinho de conhecimento, da revelação e entendimento da palavra. Seja muito bem-vinda mais uma vez, Isabela! É um prazer estar aqui com vocês novamente. Perfeito, a alegria é toda nossa em te receber aqui mais uma vez. Tenho certeza que vai ser uma bênção esse programa, até porque o tema tem muito a ver com o que eu costumo falar do próprio programa Diz Aí. O tema de hoje é a boa parte. E a gente entende pelo texto da Bíblia Sagrada que a boa parte representa a presença do Senhor, né? O ensinamento sendo passado. E eu costumo falar isso do Diz Aí, porque assim como qualquer outro programa que fala da palavra, tem esse intuito de dar a boa parte, né? Sim. E essa não lhe será tirada. Então fica ligadinho com a gente, que tem muito a ser ministrado no dia de hoje. E antes de mergulharmos nesse assunto, eu queria ler o texto aqui com vocês em Lucas 10, começa no versículo 38, que diz assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouviu a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Disse-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas só uma é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. E aqui a gente tem vários ensinamentos também e algumas dúvidas podem surgir também lendo essa passagem. De repente, a primeira delas, e a gente pode começar falando sobre isso, é: será que estar aos pés de Jesus, assentar-me para ouvir o que Jesus tem a dizer, também significa negligenciar as minhas responsabilidades? Sim, é interessante esse questionamento, porque quando a gente lê essa passagem, a gente às vezes acaba indo para dois extremos, né? De estar prostrado aos pés de Jesus, que realmente é a boa parte, mas de também a gente fica naquela dúvida: será que Marta errou em estar preocupada com servir? E
quando eu leio, sempre que eu leio essa passagem intimamente, o Senhor tem falado muito ao meu coração que é necessário a gente ter os momentos de Maria, mas também é necessário a gente ter o momento de Marta. O estar prostrado aos pés de Jesus não significa que nós não vamos servi-lo. Só que, às vezes, a gente está servindo com a intenção errada. E a gente negligencia o estar aos pés de Jesus. Às vezes, a gente utiliza o artifício de servir ao Senhor como chamar a atenção de Jesus. E o que chama muito a minha atenção é o fato dela questionar a Jesus. Mas não te incomoda que ela não esteja me ajudando? E às vezes a gente faz isso. Às vezes, tanto no nosso trabalho ou no ministério, mas a gente fica, poxa, eu estou aqui servindo, eu estou fazendo tudo e a outra pessoa não está fazendo e isso não te incomoda? Então, às vezes, a gente usa do nosso servir, do estar na presença de Deus, de, às vezes, estar atuando no ministério ou em outra situação, né? Às vezes, servindo até no trabalho, na faculdade, e a gente usa desse artifício para questionar ao Senhor, como, às vezes, a gente se coloca no lugar de eu estou fazendo o correto e isso é o melhor. Às vezes a gente se preocupa muito em dar os frutos, mas o fruto bom é o fruto dado no tempo certo. E o Senhor, Ele vai nos orientar a quando dar o fruto, né? A gente, às vezes, não respeita esse processo. Então, a gente fica entre dois extremos, em ser exclusivamente servo ou querer ser exclusivamente filho, de eu vou ficar só aos pés de Jesus, só buscando mais da sua presença, mas não vou servi-lo, ou eu vou servir, que é o suficiente, porque eu servindo a Deus, eu não preciso... A gente acaba se colocando numa situação confortável. Eu já sirvo, então é o suficiente, e na verdade não é. Marta não entendia o momento, Sim. né? Ela estava trocando ali um momento tão precioso e único por afazeres. E como você bem falou, né? Quando nós estamos ali aos pés de Jesus, sendo filhos também, uma consequência é o servir. Então, o servir é uma consequência do você ser. E eu tenho até uma frase que eu anotei, que eu vi e me chamou muita atenção, que diz, né? Quem não se senta para aprender não é digno de se levantar para servir. Ou seja, estamos aos pés do Senhor buscando o ensinamento, buscando a capacitação que só vem dele, os ensinamentos, a sabedoria que só sai da boca do Senhor. Sim. Então, primeiro buscamos no Senhor esse alimento, estamos prontos, então agora nós vamos para servir, nós vamos gerar frutos. Primeiro é a comunhão, segundo é o serviço. E não tem quando a palavra fala da fé que é sem obras, é uma fé morta. Agora a obra, né, que ela é feita sem fé, também é uma obra morta, porque Sim. é uma obra feita pela motivação errada, que não tem o conteúdo ali correto. Então, isso me chama muito a atenção. Primeiro, você tem que ser, né? Acho que o maior fruto que a gente pode gerar é esse, ser verdadeiros filhos de Deus. Mas, em consequência, é claro, nós fomos salvos e agora nós fazemos obras como consequência disso, são os frutos. E esse serviço é o que acompanha. E creio que um dos perigos de achar que o serviço está à frente é que achar que isso chama a atenção de Deus única e exclusivamente. Sim. E achar que você pode estar até comprando a atenção de Deus, né? Sim, é um perigo, porque às vezes, como eu disse, né? A gente acredita que só o servir é suficiente. E a gente esquece de ter essa intimidade com o Senhor, de buscar a presença dEle continuamente, de estar no secreto com o Senhor. A gente acaba se preocupando muito com os frutos e não com o nosso secreto, não com as nossas raízes. Enquanto eu buscava e meditava sobre essa passagem, o Senhor falou muito comigo a respeito de João 15, né? Que o Senhor é a videira e nós somos os ramos. Mas para que nós sejamos ramos que sejam fortes e consigam dar aqueles frutos, os bons frutos, nós precisamos estar alicerçados na videira, com as raízes solidificadas. E a videira é o próprio Cristo. Então, é como você disse, não é que Marta estava errada no servir. Só que até para o servir a gente tem que entender que há momento. Há o tempo de servir, há o tempo de se sentar à mesa para aprender, para buscar mais do Senhor, para meditar, ter esse momento de comunhão, porque até o nosso servir a gente precisa estar firmado no Senhor. Porque se eu estiver vazia, se o meu coração estiver vazio, eu não vou conseguir passar para outra pessoa. E eu não vou conseguir transbordar aquilo que o Senhor quer que eu transborde. Então, ao invés de ajudar, eu posso até atrapalhar e eu vou estar negligenciando a minha própria vida com Deus. Eu encontrar, não digo nem equilíbrio, porque com o Senhor a gente precisa ter uma vida de prioridade. Mas eu entendo, como você falou, que é uma consequência. Quando eu estou aos pés de Jesus, eu o sirvo. Quando eu estou alicerçada no Senhor, os frutos vêm, como a própria parábola de João 15 fala, né? Que quando os ramos dão frutos, o Senhor poda para que dê mais frutos ainda. Mas quando não dá, Ele corta e lança fora. Então, quando eu entendo que eu sou um ramo, e quando a gente vai estudar sobre a videira, né, falando sobre a árvore em si, a gente vê que os ramos eles são flexíveis. E nós temos que ser flexíveis assim no Senhor,
Porque quando nós somos flexíveis no Senhor, a gente suporta o peso do fruto. Eu vou suportar aquele fruto que o Senhor quer que eu produza. Então, eu vou dar o fruto no momento certo. Então, eu vou saber quando é o momento de me assentar aos pés de Jesus para ouvi-lo ensinar, qual é o momento de eu servir. Eu consigo dosar isso, não equilibrando, mas tendo uma prioridade. Porque, como você disse, quando eu estou no Senhor, tudo é uma consequência. Adorar é uma consequência, eu servir é uma consequência. Eu vou estar tão imersa no Senhor que os frutos, eles vem automaticamente, né? Naturalmente, naturalmente. Né? Uma árvore, ela não fica preocupada em dar frutos. E às vezes a gente se coloca nessa preocupação. A gente tira os olhos do Senhor, mas fica muito preocupado com o fruto em si, no servir, e os meus olhos estão distantes do Senhor e eu preciso mantê-los fixos nele. Esse exemplo da árvore é perfeito, porque, como você disse, a árvore não está preocupada em produzir fruto. Ela está preocupada em fincar suas raízes no solo, a ponto de conseguir todos os nutrientes, tudo que ela precisa ali para poder gerar naturalmente esses frutos. E que você venha a ser assim também. Não se engane achando que os seus esforços, né, que todo o seu serviço, isso compensa, que só isso já chama a atenção de Deus e que isso é suficiente. Ah, mas eu não faço só uma coisa, não. Eu faço muitas coisas na igreja. Eu sirvo ao Senhor em todos os ministérios, tudo que precisa eu tô lá. Cuidado com a motivação. Servir ao Senhor é muito bom. Nós devemos fazer isso, ser ativos na obra, envolvidos nas atividades da igreja. Só cuidado com a sua motivação, né? Que não venha a ser isso somente o serviço e negligenciando o secreto, a sua intimidade com o Senhor, né, a sua comunhão com Ele. Até porque você fazer muitas coisas, como Marta aqui estava fazendo, não significa estar fazendo a coisa certa, porque não é aquilo que Jesus estava querendo naquele momento. Então, como a Isa muito bem colocou, saiba dosar. Entender aquilo que Deus está querendo de você, porque é isso que vai fazer a diferença. Seja sensível à voz do Senhor, porque Ele vai te dar o direcionamento que você precisa. E agora vamos ao caso. Preparada, Isa? Preparada. Quem mandou pra gente foi o Daniel e ele escreveu assim: me chamo Daniel, tenho 22 anos e sou cristão desde pequeno. Estou cursando a faculdade, trabalho, faço academia todos os dias e toda quinta-feira jogo bola. Minha vida sempre foi corrida, mas tentei não perder meu tempo com Deus em casa e também de fazer a obra e principalmente não deixar de congregar. No entanto, quando percebi, já estava indo à igreja apenas aos domingos e só para assistir e ir embora. Recentemente me senti muito mal porque consegui sair cedo do trabalho em um dia de culto e ao invés de ir para a igreja, eu preferi ficar em casa, pois além de estar cansado, era um dia de um jogo muito importante do meu time. Entendi que estou em falta com Deus, mas tem sido muito difícil melhorar isso e pede uma orientação. Diz a Isa. Então, quando nós estamos nesse ambiente de faculdade, trabalho realmente fica muito corrido. E, infelizmente, a gente acaba sem perceber caindo nesse lugar de deixar de frequentar a igreja, principalmente quem é atuante no ministério. Infelizmente, são as primeiras áreas que a gente começa a abrir mão. Eu não consigo me dedicar e aí a gente começa a abrir mão dessas coisas. Mas eu acredito que o que faz com que a gente permaneça é a gente manter os nossos olhos fixos no Senhor. Porque quando eu estou com os meus olhos fixos no Senhor, eu entendo que Ele é tudo que eu preciso. Ele é a fonte de tudo que eu preciso e o tempo, o Senhor é Deus do tempo, então tudo vai cooperar. Eu acho que é a questão da gente priorizar. Se eu entendo que o Senhor ele é o primeiro no meu coração, se Ele é o primeiro na minha vida, se Ele realmente é a razão do meu viver, se eu quero estar imersa no Senhor, as demais coisas elas vão cooperar. Então, realmente é difícil a gente voltar, a gente estar atuante na obra, principalmente quando a gente percebe que, às vezes, por esfriamento ou pela correria do dia a dia mesmo, mas o que eu posso te orientar é ore ao Senhor e que bom que você percebeu isso, porque às vezes a gente está nesse lugar de Marta, de servindo tantas coisas, tantas inquietações, não somente no âmbito da igreja, mas fora da igreja, no trabalho, faculdade e tudo mais, e às vezes a gente não percebe. Às vezes a gente, como ela, questiona o Senhor, poxa, mas eu estou me esforçando, eu estou estudando, eu estou trabalhando e isso não é válido, mas é bom a gente lembrar que a gente precisa também ser como Maria, não negligenciar, tanto servir, mas não negligenciar a boa parte, né? O Senhor, Ele procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E então, se você reconhece essa necessidade, se coloque aos pés do Senhor, fale com Ele que você precisa de mais dele e peça ajuda,
porque às vezes a gente acha que, eu não consigo, e é isso mesmo, é muito difícil, mas a própria palavra do Senhor diz que a nossa capacidade, ela vem dele. E tem tradução que diz que a nossa suficiência, ela vem do Senhor. Então, por mais que com seus olhos você ache que é difícil você retornar, você acha que é difícil organizar a sua agenda e tudo mais, se você colocar isso diante do Senhor, o Senhor vai abrir os seus olhos e você vai ver a saída. Você vai ver a forma de voltar a ser atuante no ministério. O Senhor, ele vai fazer o seu coração arder novamente pelo anseio de estar ali. Porque como nós falamos aqui, não é você estar pela motivação errada. Não é servir porque é bom servir na igreja, é bom, é uma maravilha, mas entenda que o seu servir tem propósito. Na igreja é muito legal, é muito bom. Eu, como jovem, estando na minha igreja, me traz alegria estar ali servindo. Mas, acima de tudo, eu tenho que entender que qual é o propósito de eu estar ali. Eu devo estar onde o Senhor quer que eu esteja. Então, não procure estar em tudo, mas esteja onde você sabe que o Senhor quer que você esteja ali, onde tem propósito e Deus vai te usar. Então, coloque isso diante do Senhor, peça essa ajuda, que o Senhor vai te capacitar e seu coração vai arder novamente pela essa chama. E além dessa questão da falta de prioridade, muitas vezes, né? Porque são muitos afazeres que a gente tem, isso é inegável, mas a gente nota aqui, no caso do Daniel, claramente um esfriamento, né? Porque ele foi deixando aos poucos, não é de repente, é sempre aos pouquinhos, né? Ninguém cai de repente. E o grande perigo de você estar frio é que você está enfraquecido. Então, vai vir alguma dificuldade e você vai ser derrubado, você vai ser abalado. Por quê? Porque você não está no Senhor, aquele que é a rocha firme, né? Aquele que é a fortaleza. Então, quando você está enfraquecido, é um grande problema. É uma grande brecha ali para o pecado poder entrar, para o diabo poder agir. E a gente sabe que ele anda em derredor, né? Porque a vida ficou corrida, que o diabo também, hoje eu tô de folga, não vou fazer mais nada. Ele está muito ocupado, com ele não vou mexer. Não é isso, ele está sempre ali ao derredor. Então, ele viu uma brecha, por menor que seja, ele vai entrar. E é onde ele entra, ele faz o quê? Ele rouba, mata e destrói. Então, a gente precisa ter cuidado, sim, com a nossa vida espiritual, porque o mundo espiritual é real. E a gente precisa ter cuidado disso. Como está o nosso coração, como estão as nossas raízes, há quanto tempo que você não tem a boa parte com o Senhor. Saiba que Deus está sempre de braços abertos, né? Então, que você venha voltar a ter essa comunhão com Ele, ter essa intimidade com o Senhor, porque nós somos feitos para ter comunhão. Sim. E quando falta isso, desanda todo o resto. Exatamente. Mas até agora não aconteceu nada. A família tá bem, tá tudo ok. Não se engane. Tem até um texto em Eclesiastes que diz, né? Porque o juízo não se aplica logo, o coração dos homens está inteiramente, ele tem essa tendência para o mal. Por quê? Não foi aplicado o juízo logo, o mal não veio logo. Então a pessoa acha que está tudo bem. Mas cuidado, se a tua vida espiritual não está bem alicerçada com o Senhor, pode ser que em algum momento a coisa desande. E quando você alinha aqui, que é o princípio de tudo, naturalmente as coisas vão se alinhando novamente, porque esse é o princípio, é para isso que fomos criados. E o versículo não diz isso, Mateus 6,33, para buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. A faculdade que você faz, demais coisas, né? Sim. E todo o resto são as demais coisas, mas para mim é muito importante. Mas são as demais coisas. Alinha o princípio que você vai ver o resto fluindo naturalmente. Vamos seguir com o nosso tema de hoje. E eu queria entender, porque eu acho que existe uma ligação entre essa atitude de Marta, né, ou seja, de não aproveitar a boa parte, de estar preocupada. E o próprio Jesus fala que é ansiosa. Então eu queria entender essa ligação da atitude de Marta com a ansiedade. Qual que é o grande perigo aqui? Então, eu acredito que o grande perigo seja essa ansiedade da gente produzir também e essa inquietação. Quando eu penso, eu imagino, como você falou no início, né, Jesus chegando e Marta preocupada em arrumar a casa para recebê-lo da melhor forma, com aquelas inquietações, mas às vezes a gente usa também o servir como um escape. A gente foca no nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa vida pessoal, vida sentimental e demais coisas, e a gente fica inquieto e a gente esquece de estar aos pés do Senhor, que é a boa parte.
a gente acaba negligenciando essa comunhão, a gente se afasta do Senhor, a gente se afasta dessa presença. E como você falou, né, por mais que o juízo não seja aplicado naquele momento, a gente precisa se lembrar que o Senhor, ele age com misericórdia. Sim. E quando nós percebemos que nós estamos nesse esfriamento, já é o Senhor nos alertando que é tempo de voltar. Nós estamos aqui vivendo no mundo terreno, então ainda há tempo, né? O Senhor, a todo momento, ele vai nos alertar quando perceber que nós estamos nos desviando do caminho, nos desviando da presença. E às vezes a gente não percebe, como foi dito aqui, nunca é de uma hora para outra, é aos poucos. Aos poucos a gente vai se esfriando, aos poucos a gente vai se afastando. E às vezes essa ansiedade, essa inquietação pelo futuro, pelos nossos afazeres, acabam tirando os nossos olhos do Senhor, que é o foco. Às vezes, ao invés de a gente manter, né, como diz a palavra em Hebreus, ao invés de a gente manter os nossos olhos fixos no Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé, a gente mantém os nossos olhos fixos no nosso problema, no nosso trabalho, na nossa faculdade, e a gente tira o foco de Jesus. E quando a gente tira o foco da nossa vida, do nosso coração, do Senhor, outras coisas preenchem. E aí a gente já não está nessa boa parte. A boa parte é estar aos pés do Senhor. Nós somos chamados, né? Nós somos filhos de Deus, né? Nós fomos adotados pelo Senhor. Então, o nosso coração, ele clama, Abba, Pai. A gente tem esse anseio na nossa alma. Mas quando a gente começa a preencher o nosso espírito com outras coisas que vêm através da ansiedade, da preocupação, do desânimo, do enfraquecimento espiritual, do esfriamento, a gente começa a colocar no centro do nosso coração outras coisas, né? Como você disse, as demais coisas que deveriam ser acrescentadas, a gente coloca no lugar que deveria ser de prioridade do Senhor, que é buscar esse reino. A gente tem que entender que nós fomos chamados para isso. Eu fui chamada para a glória de Deus, para estar nele. O meu fruto é consequência de eu estar imersa no Senhor. Quando eu estou imersa no Senhor, os frutos vão vir, as demais coisas vão vir, o trabalho que você precisa vai vir, a faculdade, a vaga na faculdade vai aparecer, a cura na família, a libertação, o que você precisa, ele vai acontecer. Só que às vezes, por nós não vermos com os nossos olhos naturais, nós acreditamos que no sobrenatural não está acontecendo. E o Senhor, ele não se cansa nem se fadiga, então ele não para de agir. Por mais que os meus olhos não vejam, o Senhor está agindo. Então, a gente sair desse lugar de ansiedade, como Marta estava, inquieta, e descansar no Senhor, entender que o melhor vai acontecer ao seu tempo. Não é o meu tempo, mas o tempo do Senhor, ele é perfeito. E quando você está nesse lugar de Marta, de preocupada, ansiosa com muitas coisas, você toma ali uma inversão de valores e você acha que está certo ainda, porque Marta chegou a repreender Jesus e dar uma ordem para ele, sendo que ela deveria esperar uma ordem dele, uma palavra dele. Se precisasse ser repreendida, era Jesus que deveria, como fez mais à frente. Só para você entender que nesse lugar de ansiedade você inverte todos os valores e chega a alterar o tom até com Jesus, né? Que foi o que Marta fez e totalmente errado aqui, negligenciando a boa parte de estar aos pés de Jesus. E como até falamos aqui dentro do caso, quando você escolhe a boa parte, você vai estar fortalecido, assim como aquele que toma a atitude de Marta, está enfraquecido, está ali frio na fé, frio na caminhada, vem as dificuldades e vem para todos, ele vai ser derrubado, vai ser abalado. Agora, aquele que escolhe a boa parte, não. Ele foi até a sala de aula, ele ouviu o ensinamento. Quando chegar o dia da prova, ele, é só isso aqui? Já sai fazendo rapidinho e tira ali uma nota 10. O que eu quero dizer aqui é que a boa parte é como se fosse uma sala de aula também. Sim, você escolhe ali estar ouvindo os ensinamentos de Jesus. E o dia da luta, que vem para todos, quando chegar para você, você está pronto, você está ali cheio das armas espirituais, você está cheio ali da palavra do Senhor, que é isso que vai ter o efeito no mundo espiritual. Então, que você venha, até porque escolher a boa parte não significa estar isento de lutas, né? Exatamente. Que você venha se fortalecer no Senhor, escolha a boa parte, seja intencional. Mas tem muita coisa. Seja intencional. Para tanta coisa você é intencional, que para a boa parte, que é o principal, que é o necessário, que para isso você tem essa intencionalidade. Palavra chique. Sim. Isa, muito obrigada. Muito obrigada. Foi incrível. Gostei de tudo. Deus falou aqui, foi maravilhoso. Amém. E faz aquele convite para os jovens da freguesia, você é líder dos teens também. Fala pra gente quando acontece o culto, aonde, qual horário e mídias sociais. Isso.
Então, o nosso grupo jovem, o JQV Freguesia, é todo sábado às 19 horas, na Rua Tirol, número 31, e o nosso Instagram é @JQV Freguesia. E os teens, a gente se encontra todo domingo às 9h30, na Rua Tirol, número 31, e o nosso Instagram é @JQV Teens Freguesia. Vai ser um prazer recebê-los, tanto nos teens quanto na juventude. Então, vem fazer parte da nossa família, vem compartilhar conosco aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio. Perfeito! Perfeito. Muito obrigada! Deus Muito abençoe, obrigada, Isa. prazer. Seja uma bênção lá na freguesia. Amém. E Deus Muito te obrigada. use. E você aí de casa, obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Você ficou ligadinho até aqui. Deus falou ao seu coração. Escolha a boa parte. E, ó, essa não lhe será tirada. Pessoal, um grande abraço. Fica com Deus. Tchau, tchau. Pessoal, você que acompanha o canal CJC e acabou de ver um vídeo do Diz Aí, tenho certeza que você gostou muito. Então deixa já o seu like, escreve aqui nos comentários o que você achou do programa, sua sugestão pra gente também. E aproveita, se inscreve no canal e já ativa o sininho para ficar por dentro de qualquer vídeo novo que a gente colocar aqui, combinado? Um beijo!